Bom dia a todos. Me chamo Antônio Neto, sou aluno do curso de Engenharia Agrícola da turma de 2022 e hoje irei apresentar um tema extremamente relevante para a nossa realidade agrícola, especialmente nas regiões produtoras do Norte e Nordeste, tecnologias para a mecanização do plantio à colheita da mandioca. Essa palestra foi originalmente elaborada pelo professor Dr. Carlos Genato, da Universidade Federal Rural da Amazônia, e também foi apresentada no primeiro simpósio da mandioca de Concórdia do Pará. A palestra tem como objetivo aqui trazer uma visão técnica e aplicada sobre como a mecanização pode transformar o cultivo da mandioca, desde a preparação do solo, passando pelo plantio, até os desafios da colheita, que ainda hoje é uma das etapas mais custosas e exigentes fisicamente para os produtores. O primeiro ponto que ele cita, logo ao início da palestra, é o panorama da mandioca. Por que ressaltar isso? Antes de falarmos de máquinas e tecnologias, também precisamos entender quem são os produtores de mandioca no Brasil. E ele traz esses três perfis principais, sendo eles unidade rural doméstica, unidade familiar e a unidade rural empresarial. Quando se fala de unidade rural doméstica, se pensa no seguinte, no pequeno produtor que trabalha com baixo nível de tecnificação e geralmente usa ferramentas manuais e depende da força de trabalho familiar. Isso representa a unidade rural doméstica. Depois disso temos a unidade familiar, que já apresenta certa organização e produtividade, participa da cadeia produtiva, mas ainda também tem limitações de acesso à tecnologia, como citado. Caracteriza-se pelo desempenho agronômico razoável. E, por fim, temos a unidade rural empresarial, que é altamente mecanizada, conectada à indústria de alimentos, a biocombustíveis, e tem com foco em escala e eficiência. Então, temos esses três perfis principais para essa cultivar. Ainda em panorama, também vale ressaltar o porquê isso importa. O porquê precisa delimitar esses três perfis, precisa se entender esses três perfis. Quando se fala de mecanização, não faz sentido para produtor, um produtor de pequeno porte ter maquinários que só servia a grandes produtores. O que funciona bem para uma empresa pode não ser viável para um pequeno agricultor. E o nosso desafio é pensar em soluções que atendam todos esses públicos, respeitando cada realidade de produtor para produtor. Aqui ainda em panorama ele cita disponibilidade de produto, contratação de mão de obra e regularização, logística de colheita e processamento, variação do processo de destinação, a adoção de máquinas e equipamentos e desempenhos e custo. Aqui, mecanização agrícola. Pontos a serem ressaltados quando se tem a utilização dessa mecanização, que é produtividade por agricultor, condições do trabalho rural, planejamento das operações e evoluções e qualidade. Aqui ele adiciona as fotos da mecanização para plantio da mandioca, no caso a plantadora de mandioca, passando para aspectos importantes para o plantio. Aqui ele cita semeadura perfeita, 100% do potencial de produtividade preservado. Então ele tem 10 mil quilos por hectare de milho, é o que ele cita. E tem possíveis erros que pode ocasionar a diminuir esse potencial de produtividade.
E ele cita regulagem do número de plantas abaixo do recomendado, dose de adubo variando entre as linhas, sementes com profundidades inadequadas, sementes com espaçamento inadequado, período entre o tratamento de semente e semeadura inadequado e muita palha sobre a semente. Então ele cita esses erros, que normalmente são comuns, e logo ao lado ele coloca perdas possíveis por cada erro, e no fim ele coloca o potencial. No caso, se no meu plantio eu obter algum desses erros, eu não vou conseguir ter o potencial de 100% da minha produtividade, que é o que ele cita, essa porcentagem de perdas. Como um exemplo, a dose do adubo variando entre as linhas. Então, se eu obter esse erro em cerca de 2%, em vez de eu ter os meus 10 kg de milho por hectare, eu terei 9.410. Então, tem essa relação, que é o que ele cita. Fatores que afetam a emergência das plântulas. Viabilidade e seleção das sementes. Então, ele cita temperatura, disponibilidade de água, disponibilidade de ar e resistência. Limpeza da área e preparo e nivelamento. Quando ele cita esses fatores, também se pode basear na qualidade da maniva, no caso da semente vegetativa. Pode acrescentar, aqui ele não adicionou, mas podemos acrescentar também essa qualidade dessa maniva, que também é crucial. E também vale ressaltar que se ela estiver doente ou velha, a planta nem nasce, então ela nem chega a germinar. Quando se fala em temperatura do solo, a umidade até a disponibilidade de oxigênio afeta a germinação. Então são diversos fatores que chegam a afetar esse desempenho futuro. Então não basta nós focarmos apenas em mecanização, regulagem. Temos que olhar um plantio como um todo. Posicionamento da semente em relação aos fertilizantes. É de conhecimento geral que quando nós adicionamos a semente muito próximas do produto químico, acaba ocasionando na queimadura dessa semente. Então, temos também que levar em consideração e ter um cuidado entre esses espaçamentos, entre planta, no caso semente, e adubo químico. Funções da plantadora. Cortar a palha ou restos vegetais, abrir o sulco, depositar o adubo, colocar a maniva, aí por fim cobrir o sulco e compactar o solo. Aqui temos uma plantadora de mandioca. Logo na frente temos o disco de corte, que é onde a setinha está mostrando, que faz o corte da palha. Logo atrás dele temos o que faz o sulco, faz a dosagem e deposita o adubo. Logo atrás dele temos o que faz o outro sulco, faz a dosagem e deposita a semente. Logo atrás dele temos esse disco que faz cobrir esse sulco. E outro atrás temos uma espécie de cilindro, disco, que faz a compactação desse solo. E aqui na frente, na parte superior, temos o depósito de adubo e logo do lado temos o depósito de manivas. Então, são 2 depósitos de adubos e 2 depósitos de manivas. Aqui temos unidades de plantio, sendo elas com uma linha ou 3 linhas. Então, temos vários modelos, vários tamanhos, com várias linhas. E aí isso vai de acordo com o produtor.
se ele necessita de um implemento com uma ou duas linhas, ou se ele é um produtor maior e precisa de um implemento bem maior. Então isso é uma coisa que varia muito de produtor para produtor. Aqui uma foto desse implemento em campo. No caso, nesse aqui temos 2 linhas de plantio e nesse outro com 4 linhas de plantio. Aqui está as informações técnicas desses implementos, suas características, espaçamento entre linhas, potência do trator, tamanho da maniva, capacidade de adubo, rendimento diário. Aí cada um deles tem para uma linha, para 2 linhas, implemento com 3 linhas e 4 linhas. As vantagens desses implementos, que é a economia de tempo, redução dos custos, uniformidade e qualidade de plantio, produtividade e competitividade. Passando para o sistema de colheita de mandioca, temos o sistema manual, sistema semi-mecanizado e o sistema mecanizado. E operações necessárias, sendo elas poda da parte aérea, desagregação do solo, retirada das raízes, despinicamento e amonta e carregamento e, por fim, o transporte. Para o sistema manual, temos a retirada das raízes, despinicamento e amonta e o carregamento. Para o sistema mecanizado, poda da parte aérea e desagregação do solo. E com a junção desses 2 pontos, temos o sistema semi-mecanizado. E temos o sistema mecanizado que faz todos esses processos através de implementos. Aqui, a primeira operação, que seria a poda da parte aérea, é mecanizada. O índice de desempenho operacional no sistema de colheita da mandioca. Poda manual, se a poda fosse feita manual, renderia em média 0,092 hectare por hora, e se fosse feita mecanizada, com rendimento médio de 1 hectare, 0,03 por hora. Então são valores de alta diferença. Nesse a gente consegue observar a diferença, a discrepância entre esses valores. Um serviço que em média levaria de certa forma 1 hora para uma máquina, se fosse feita por um humano, levaria até dias, se assim dizer. A operação 2, que seria a desagregação do solo. Aqui a ficha técnica do implemento é mostrado, distância entre linhas, potência do trator e rendimento diário. Aqui temos um trator que faz a junção dos 2 sistemas, que é a poda da parte aérea e a desagregação do solo, de certa forma 2 em 1. O índice de desempenho operacional na colheita da mandioca. O arranque manual e o arranque antecedido afofamento. Fator ergonômico do arranque manual. No caso, aparentemente foi o estudo feito para um arranque mais adequado, para que não seja tão prejudicial ao trabalhador. E ele cita 70% ou 70 graus de inclinação da coluna. E então creio eu que tenham sido feitos estudos relacionados a isso para que chegasse a essa inclinação adequada. Ferramentas e máquinas para a colheita da mandioca. Arrancador de mandioca, no caso é um implemento bem simples, mas de certa forma útil, muito útil. Então já não precisaria desse desgaste todo físico do produtor com um implemento desse. E diferentes protótipos de colhedora. Então são diversos tipos ainda é um desafio ter uma colhedora para essa cultivar que seja eficiente e com bom rendimento. Então é muito difícil ainda a gente ver esses implementos. Eu particularmente nem sabia que existia
colhedora para essa cultivar. Aqui também, dentro da palestra, ele cita esse artigo, que é o Sistema de Colheita da Mandioca, Análise Energética, Qualidade da Colheita, Desempenho e Custos Operacionais. Ele traz variáveis operacionais, velocidade de deslocamento, consumo de combustível, capacidade de campo operacional, demanda de tempo específico, eficiência de operação, variável de qualidade na colheita, índice de perdas, integridade física do produto e material estranho na massa colhida. Primeira tabela, capacidade de colheita nas ações que compõem o sistema de colheita de mandioca. Ele traz o S1, que é o sistema manual, o S2, sistema semi-mecanizado, o S3, sistema mecanizado. Na tabela 1, ele mostra a capacidade de colheita, quanto cada sistema consegue colher por unidade de tempo. O sistema manual é o menos eficiente, com baixíssima capacidade operacional. Por um exemplo, o arrancamento manual chega a 0,016 hectares por hora. E o sistema semi-mecanizado melhora bastante essa capacidade, chegando a colheitas de até 1.200 kg por hora. Se houver prévio afrouxamento do solo, então se não for um solo de certa forma muito rígido. E o sistema mecanizado é o mais eficiente, podendo variar operações simultâneas, podendo fazer operações simultâneas e atingir até 0,35 hectares por hora. Na tabela 2, tempo operacional nas ações que compõem o sistema de colheita da mandioca. O tempo operacional mostra o tempo gasto em cada operação, poda, desagregação, arrancamento, etc. O sistema manual é o mais lento e mais demorado em todas as etapas. O sistema mecanizado consegue encurtar o tempo total, principalmente na poda e na desagregação do solo. E por fim, a tabela 3, média dos resultados dos custos operacionais do sistema de colheita de mandioca. Apesar de envolver investimento em máquinas, o custo por hectare é mais baixo a longo prazo, já que reduz a mão de obra e o tempo. Na tabela 3, custos operacionais é aqui onde a mecanização se destaca ainda mais. O sistema manual, mesmo sendo simples, acaba custando mais, pois exige muita gente, muito tempo, esforço físico intenso. E como conclusão dessas 3 tabelas, pode-se destacar que o manual tem pouca eficiência e muito esforço físico. O semi-mecanizado é o equilíbrio entre custo e rendimento, e o sistema mecanizado, melhor desempenho e viabilidade econômica, principalmente em áreas maiores. Aqui, passando para a conclusão, só reforçando o que eu já havia dito. Sistema de colheita manual, baixa capacidade operacional e intensa demanda de esforço físico. Sistema de colheita semi-mecanizado e mecanizado, obtiveram saldo e eficiência energética positiva. O uso de máquinas capaz de realizar simultaneamente 3 atividades que compõem o sistema de colheita pode contribuir para a redução da dependência da mão de obra manual do sistema de colheita da cultura. Aqui sistemas integrados, que são eles: sistema de navegação, sistema de informação geográfica, software de gestão, instrumentos e sensores, geoestatística e mecatrônica. Aqui, para considerações finais minhas, que eu consegui lendo essa palestra, ressalto que, além da palestra reforçar que o uso de máquinas multifuncionais que fazem mais de uma operação ao mesmo tempo, como poda, desagregação e arrancamento, reduz muito a dependência da mão de obra manual, o que é fundamental para aumentar a escala da produção da mandioca.
Então, é uma palestra que agrega muito conhecimento e de certa forma, é uma cultivar que não é muito falada em longa escala, de certa forma. Não é uma cultivar que eu vejo falar diariamente como a soja, desse modo se pode dizer assim. Então é algo que vale a pena pesquisar e mais aprofundar mais sobre a temática. No mais, é isso e muito obrigado pela atenção.